Pessoal do Jonathan Manfio UFC, estamos aqui essa noite para falar de um grande jogo de futebol que teremos nessa terça-feira. Brasil e Argentina, melhor, Argentina e Brasil, porque é na Argentina esse jogo, mas é um jogo atípico. A parte, eu vou explicar para vocês, vai dar confusão, vai dar coisa pesada e eu vou estar explicando agora os motivos. Se você quer acompanhar com a gente, fica aí, dá o like nesse vídeo se você gostar. Pessoal, tudo começou por causa que o Brasil já vinha enfrentando a Argentina, né? Já veio enfrentando a Argentina e no último jogo, quem não lembra, o Otamendi deu uma cotovelada na boca do Rafinha. Na boca do Rafinha. E ali teve já uma crítica muito grande ao jogador Rafinha, e não só ele, mas por todos os seus companheiros. Por quê? Porque ninguém fez uma confusão. O juiz não expulsou o Otamendi, os jogadores do Brasil não compraram a briga e tudo ficou transmitindo que o jogador do Brasil não tem sangue, não tem raça, não tem vontade de deixar os argentinos fazer aquilo aqui no nosso país. Mas isso não vai ficar barato. O Rafinha disse no podcast do Romário, dando uma entrevista para o Romário, dizendo assim, que não vai deixar barato, que vai fazer gol nos argentinos e que vai enfiar a porrada, usando palavras também de baixo calão, que eu não posso usar aqui. E aí, dessa maneira, o Rafinha foi pesado, dizendo que não vai aceitar, já inflando o vestiário do Brasil, porque quem estava entrevistando era o Romário, um jogador que não aceitava pressão, um jogador raiz, né? Como nós tivemos muitos jogadores aqui no nosso país. Quem não lembra do Edmundo, quem não lembra do Júnior Baiano, quem não lembra do próprio Romário em si, do Luiz Fabiano, Felipe Melo, jogadores que tinham raça, vontade, que não deixavam se criar. Aí, para piorar a situação, o Rafinha dá a declaração, e lá na Argentina, pessoal, sai entre os jornalistas, a imprensa começa a divulgar. A primeira coisa que acontece é o Di Maria, que numa das postagens sobre a entrevista do Rafinha, o Di Maria vai lá e bota diversas risadas. O Di Maria já não joga mais o futebol pela Argentina, mas foi ele que foi dar risada. Ele naturalmente já conectou, já avisou os amigos dele. E a imprensa argentina toda está sabendo. Já saiu uma entrevista, lá na Argentina, eles dizendo o que estão pensando, que isso não vai ficar assim, que esse jogo na Argentina não vai ser dessa maneira. Os argentinos estão querendo frear o Rafinha, vão bater, eles têm Depou, eles têm Otamendi, eles têm jogadores que batem muito. E pior, agora a Argentina está noticiando que eles vão levar a taça de campeão do mundo para tentar ironizar o Brasil. Ironizar o Brasil? Nós temos 5 dessa, que eles têm 3. O Brasil é pentacampeão mundial e precisa ser respeitado. Amanhã, Dorival Júnior, você tem a imensa responsabilidade de botar um time de homens em campo, de pessoas que não se sujeitam às malandragens do futebol argentino. Não aceitamos um time Nutella, queremos Vinícius Júnior indo para dentro deles, como sempre faz nos jogos para o Real Madrid. Rodrigo deixando de ser menino, indo para dentro deles. Rafinha, que já mostrou comprometimento, indo para dentro e chegando firme e batendo e mostrando que o futebol brasileiro precisa ser respeitado. Essa é a terra do Pelé, essa é a terra do Ronaldo, do Zico, do Romário. Nós queremos um time combativo. O resultado final pouco importa, embora que a gente quer que o Brasil ganhe. Mas nós queremos uma seleção que represente o povo brasileiro. Uma seleção de raça, de vontade, que não se entrega, que não desiste. Porque o Tite caiu fora. O Tite era um bom treinador, mas o Tite era Nutella, todo mundo sabe. E Dorival Júnior, tu tem a responsabilidade de botar um time que não se sujeita às malandragens do futebol argentino. Queremos um time combativo. Amanhã à noite, não perca esse jogaço de futebol. Os argentinos vão aprender a respeitar o futebol brasileiro se eles não estão acostumados a enxergar os nossos 5 títulos. Tá todo mundo querendo ver esse jogo. Será um jogaço e eu aposto que o Brasil vai triunfar, que o Brasil vai conseguir a vitória. E eu nunca fui muito fã do Rafinha, mas se ele representar dentro de campo, demonstrar raça, chegar firme, dividir e ainda fazer gols e ganhar da Argentina dentro da Argentina, Rafinha, a partir de então você vai ter mais um torcedor para torcer por você.
E não só eu, muitos brasileiros que não simpatizam mais com os jogadores do Brasil, com certeza, Rafinha, vão começar a te defender, vão dizer que a gente tem um representante dentro de campo. Porque o Vinícius Júnior, no futebol da seleção brasileira, pela seleção brasileira, ainda não fez grandes apresentações. No último jogo até ele foi bem contra a Colômbia, decidindo numa bola que desviou. Mas está longe do Vinícius Júnior, que joga pelo Real Madrid. O Rodrigo, então, nem se fala. Para mim, o Rodrigo não fez nenhuma partida boa ainda pela seleção brasileira. E eu acho que o Dorival tinha que tentar o Estevão. Só que não agora. Não agora. Não dá para botar o Estevão com 17 anos nesse fogo cruzado. Eu queria muito o Estevão jogando. Para mim é um dos melhores jogadores que o Brasil tem e um dos melhores que vão acontecer nos próximos 10 anos. Eu acho que Estevão vai entrar naquele patamar ali pro Yamal, Estevão, quem mais? Daí tem aqueles que vão começar a ficar velho, o Mbappé, que tem já 26, e outros que vão surgir, o próprio Dembélé, o próprio Rafinha, que daí já é um outro grupo de pessoas. Mas dos jovens, eu acho que Estevão e Yamal são os melhores que surgiram. E o Estevão precisa de oportunidade. Outro jogador que a gente precisa ver, precisa testar, que é muito jovem ainda, é um menino, não está tendo a oportunidade do Real Madrid, é o Endrick. Dorival, dá uma oportunidade para ele, para a gente ver ele com a camisa da seleção, para a gente ver se ele se entrega, se ele é amarelo ou não amarela. É a hora de separar os homens dos meninos. É hora da gente ver quem tem garrafa para vender. Quem é de verdade jogador para vestir amarelinha ou quem não é. A gente viu muita gente que jogava muito futebol pelo seu time, mas na hora que pegava a camisa da seleção brasileira não fazia grande coisa. Vários, não é um ou dois, é muitos, porque jogar com a camisa amarelinha, onde jogou os melhores jogadores da história do futebol mundial, onde o Pelé vestiu a camisa, tem que ter personalidade. Eu sou um cara crítico do Neymar, e quem acompanha os meus vídeos sabe disso, mas o Neymar, ele nunca teve medo. O Neymar pegava a bola e ia para dentro deles. E o Neymar sempre teve isso, apanhava, levantava e ia de novo para dentro deles. Não era um cara de aceitar a pressão do futebol argentino. Agora amanhã ficou tudo com o Vinícius Júnior, com o Rafinha e com o nosso Rodrigo. Com esses 3 jogadores em especial. E a nossa defesa, senhor Marquinhos, é a hora de tu representar. Tu tá ficando velho, tu precisa chegar firme, tu precisa ter uma dividida forte, tu precisa botar respeito, porque senão tu vai ser lembrado que nem o Thiago Silva, mais um chorão. Embora o Thiago Silva tenha sido um baita de um zagueiro, mas não teve personalidade com a camisa da seleção brasileira. Vai ser muita gente que vai ter a oportunidade de mostrar alguma coisa. O André, que era jogador do Fluminense, vai ter uma grande oportunidade. Aproveita, André. Vocês têm na mão de vocês a oportunidade de respeitar, do respeito de volta, que o torcedor brasileiro não tem mais. As pessoas vão dormir cedo, já não assistem mais a seleção brasileira, não empolga mais. Se não empolga dentro de campo, com o futebol, pelo menos empolgue com a vontade, com a raça, com a dedicação, para que a gente volte a ter prazer de torcer para o futebol brasileiro. A grande oportunidade da seleção do Dorival é agora. Para mim, CBF, presta atenção nisso. Se o Dorival não conseguir um bom resultado amanhã, tá na hora dele ser demitido, dele ir embora. Ah, mas a gente não tem ninguém para colocar, eu não sei. Alguém tem que ter, mas o Dorival não é treinador para a seleção brasileira. Mas a gente vai torcer que amanhã tudo isso mude, que as coisas sejam diferentes do que foram até agora, e que o Dorival consiga um bom resultado, com personalidade, com raça, com vontade, para que o povo brasileiro compre você, Dorival. Que a gente compre e diga, vamos apostar no Dorival, porque até agora, Dorival, o Brasil não tem jogado boas partidas. Uma exceção, o segundo tempo, agora Brasil e Colômbia, que o Brasil melhorou, e foi muito mal no primeiro tempo, mas melhorou no segundo tempo. Esse é o jogo. Esse é o jogo capital que a gente precisa para ver o Brasil triunfar. E você? Você acha que o Brasil consegue uma vitória e que você acredita que o Brasil vai ter raça para dividir, para mostrar a verdade? Para mim, pessoal, 2 expulsões para cada lado amanhã. Vocês vão ver, 2 expulsões para cada lado amanhã. Pessoal, você que viu até agora, curte aí o vídeo, te inscreve no canal, a gente está chegando, precisamos da ajuda de vocês. Vamos com tudo, galera! É Brasil amanhã! Valeu!